O assunto que eu quero falar com vocês é sobre o técnico Filipão, que atualmente está no Atlético Paranaense, mas ainda cobra um valor milionário do Cruzeiro na Justiça, que vinha sendo mantido em sigilo, mas foi divulgado aí nessa sexta-feira, um valor próximo de 2 milhões e 300 mil reais cobrados pelo Filipão. Eu jurava aqui que seria um valor muito menor mesmo do que perto desses 2,3 milhões de reais, onde ele, no caso, alega não ter recebido parte dos pagamentos de 500 mil reais por mês. Olha o salário dele na Série B, 500 mil reais por mês. Eu jurava que era ali 280, 350 mil por mês. Tinha vezes, até nos vídeos em 2020 eu falava que era próximo de 350, 400 mil. Tinha gente me xingando, falando que nunca o Cruzeiro ia pagar isso. E olha que era 500 mil reais por mês, hein? Enfim, no caso, corria em segredo na Justiça desde o final da última temporada, desde ali do meio de 2021. Já tinha esse processo e não fazíamos ideia de qual era o valor. Agora sendo divulgado 2 milhões e 300 mil reais. Enfim, ele cobra aí 13º, várias multas contratuais e também, no caso, atrasos, direitos de imagem e esse não pagamento dos salários de 500 mil reais por mês durante o período que ele esteve aqui no Cruzeiro. Chegou aí no final do mês de setembro e ficou até o final do mês de janeiro, quando acabou a Série B. Foram 21 partidas aqui pelo Cruzeiro e até uma novidade aqui interessante. Ele teve um aproveitamento bem interessante, né? 21 jogos, empatou muito, 8 empates, 9 vitórias e 4 derrotas, mas assumiu o Cruzeiro em 19º colocado e terminou em 11º. O fato, no caso, do Cruzeiro não estar pagando ele em dia e não tinha previsão nenhuma para fazer os pagamentos anteriores, fez com que ele abrisse mão do contrato do Cruzeiro. Se o Cruzeiro demitisse o Filipão, teria que pagar 10 milhões de reais para ele, mas como foi ele que pediu a saída, porque o Cruzeiro não iria continuar pagando ele em dia, acabou deixando o clube e não teve que pagar esses 10 milhões. Vale lembrar que ele tinha contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2022, então assinou um vínculo bem grande para ele ter essa proteção. O Cruzeiro, no caso, o Felipão pediu a saída justamente por conta de que ele não tinha perspectiva, naquela época da gestão do Sérgio Rodrigues, de receber os vencimentos anteriores e também continuar recebendo em dia. E você acha que seria uma boa o Felipão ter mantido aqui no Cruzeiro? O que achou a respeito desses salários e valores gigantescos cobrados aí pelo técnico do Cruzeiro? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. O último assunto desse vídeo que eu quero aqui falar com vocês é a respeito de dois jogadores que foi indicação de um inscrito aqui do canal, que me perguntou nessa última semana. No caso foi o Carlos Eduardo, que ele perguntou o seguinte: o Cruzeiro podia contratar o Benítez e o Zárate, ambos estão sem clube, fecha aspas. No caso, assim, falando especificamente agora sobre cada um desses jogadores, o Benítez, que no caso está no Grêmio, mas já está desde o mês de abril liberado para poder procurar uma outra equipe, tá? Ele, assim, começou muito mal nesse início agora aí pela equipe do Grêmio. E assim, já era de se esperar que uma hora ou outra ele ia acabar tendo problema com a diretoria, que foi o que aconteceu. Tanto que nesse ano o Benítez, que foi contratado para ser o camisa 10, o cara titular, fez apenas 8 partidas e uma assistência até aqui na temporada. E assim, realmente a expectativa era dele ser o titular, ainda mais agora jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Ano passado ele tinha feito uma temporada razoável, teve momentos bons e ruins pelo São Paulo, onde fez 42 jogos com 4 gols e 6 assistências. Foi também uma passagem boa pelo Vasco em 2020, com 3 gols, 3 assistências, quando o time foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. E agora ele encostado, um dos times que no caso foi especulado foi também o Vasco, justamente por conta da passagem do argentino, que já teve aí no clube carioca. E a grande questão é que o Grêmio teve que pagar um valor pelo empréstimo do jogador. Se eu não me engano, foi algo próximo de 3 a 4 milhões de reais. E assim, é perigoso se o Cruzeiro, por exemplo, quiser contratar ele, só se chegasse a um acordo com o Grêmio e, por exemplo, ao invés deles ter que pagar o contrato dele até o final do ano, pelo menos empreste ao Cruzeiro, que vai abrir mão de ter que pagar esse salário gigante, né, para o jogador, que está na casa entre 300 e 350 mil por mês. Porque se fosse para pagar ainda por esse empréstimo, ao independente da Argentina, que ele tem contrato, eu acho que ficaria totalmente fora da realidade financeira do Cruzeiro pagar por um empréstimo, né? Enfim, tem que ver essa situação também. É um salário bem acima da média, é um dos maiores salários aí da Série B do Campeonato Brasileiro e também do Grêmio, que não conseguiu render em absolutamente nada, tanto que nas últimas 6 partidas ele entrou, a última foi no jogo contra o Operário há quase um mês, e olha que ele jogou apenas 7 minutos, o Grêmio que trocou de técnico e tudo mais, mas mesmo assim, ainda o Benítez continua sendo reserva e deve, se aparecer uma proposta interessante pro Grêmio, pro Benítez, ele deixar o Beira-Rio. E você, acha que seria uma boa, acha que seria uma ruim? Enfim, tô curioso para saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. E só lembrando que o Benítez já teve excelentes passagens, né, pelo Independiente da Argentina de 2016 até o início de 2020, foi muito bem na equipe argentina por lá, onde inclusive na temporada 2017-2018 ele fez 13 gols em 38 partidas, além também de 5 assistências.
E só lembrando que ele tem 27 anos de idade, então é um fator que poderia ajudar bastante, até porque o Ronaldo dificilmente está contratando jogadores acima dos 30 anos de idade. Algumas exceções foi, por exemplo, o Luvanor, que tem 31, e também o Rafael Silva, mas meio que sendo o teto, né, do Cruzeiro, 31 anos de idade. E o outro, Mauro Zalet, já foge um pouco desse padrão, que tem aí 35 anos de idade. Ele que jogou muito tempo no Boca Juniors, né, é aquele mesmo que já teve passagens pelo Fluminense na década passada, jogou ali no futebol europeu na Fiorentina, no Watford da Inglaterra, no West Ham também na Inglaterra, e também voltou ao Boca Juniors em 2017 até 2021. Ele enfrentou o Cruzeiro lá na Libertadores de 2018, quando o Dedé foi expulso e tudo mais. Enfim, já teve alguns bons momentos pelo Boca Juniors, mas caiu demais o rendimento e no ano passado acertou para a reta final da Série A com o América Mineiro. Fez 16 partidas, um gol marcado e 2 assistências nesse início desse ano. Ele acertou a sua ida para o Juventude, mas ele acabou tendo alguns problemas pessoais e teve que voltar para a Argentina, mas ele quer continuar jogando no futebol brasileiro. Inclusive aguarda algumas propostas, até o momento não acertou a sua ida para nenhuma outra equipe. Pelo Juventude ele começou, fez um total ali 3 partidas, um gol marcado, até que eu acho que se ele tivesse continuado por lá, teria feito uma boa temporada, né? Esse início de temporada acabou tendo que ir para a Argentina, resolver alguns problemas pessoais, mas assim, eu vejo que é um jogador que se chegasse para um salário abaixo ali, né? Um salário de, sei lá, 100 mil por mês, para não ficar algo extremamente exagerado, poderia ser uma boa opção, e tem que ver qual que seria a condição física dele também. Um jogador que tem 35 anos de idade, atua ali como centroavante, pode fazer um papel também como ponta. Quero falar com vocês a respeito do Zé Ivaldo, que deve ser o titular na partida de hoje, diante do Remo, onde assim, na última semana ele fez um post lá no seu Instagram e também no Twitter, que muitos torcedores do Cruzeiro deu a entender que ele poderia estar de saída do Cruzeiro, voltando de empréstimo ao Atlético Paranaense, e assim, onde ele colocou lá nas suas redes sociais o seguinte, abre aspas: "Obrigado, Deus, pelo dia de hoje e por tudo que já deu certo e pelo que ainda não deu. Entrego suas mãos, minha vida e todos os meus planos. Faça o que for melhor para mim, amém", fecha aspas. E assim, muitos torcedores do Cruzeiro viu nessa possibilidade por conta de que, no caso, o técnico Filipão tinha acabado de ser contratado e muitos torcedores do Atlético Paranaense pediram a volta do jogador. E aí, no caso, o jogador postando isso, porque na minha opinião não tem nada demais aí, tá? Mas por conta assim desses rumores, muitos torcedores do Cruzeiro associaram esse post que ele fez na última quinta-feira e assim, deu muito a repercutir na última sexta-feira, tá? Então, muitos torcedores ficaram nessa dúvida, mas não existe a menor possibilidade do Zé Ivaldo voltar ao Atlético Paranaense, até porque ele foi emprestado naquela época quando o Fábio Carille estava no Furacão, mas já tinha aval ali do Alexandre Matos, do presidente, para que iria ser emprestado ao Cruzeiro, porque possivelmente ele não teria muitas oportunidades, igual teve no ano passado, como titular absoluto do Atlético Paranaense. Então, ele vai ficar até o final da temporada. Até o próprio Samuel Venâncio trouxe um vídeo no canal dele na última semana falando que o Zé Ivaldo vai continuar aqui no Cruzeiro, conversou com o Alexandre Matos. Então, completamente descartada essa possibilidade do zagueiro que tem sido titular deixar o Cruzeiro. Até aqui tem 5 partidas na temporada, tá jogando muito bem. A estreia dele foi naquele jogo contra o Remo na Copa do Brasil, e você vê que é um jogador muito acima da média. Eu gostei demais da contratação do Zé Ivaldo. Não é à toa que ele foi o titular do Atlético, que chegou na final da Copa do Brasil, foi campeão da Sul-Americana. Então, um jogador muito acima da média dos times e dos jogadores da Série B. É um baita zagueiro que eu espero que o Cruzeiro possa comprá-lo, né, no final desse empréstimo. Um jogador com potencial gigantesco, ao menos na minha opinião. Enfim, você acha que o Zé Ivaldo tem chance de sair? Acha que não? E também, caso vai acabar o contrato de empréstimo dele no final dessa temporada, você acha que seria uma boa o Cruzeiro comprar ele em definitivo para a disputa da Série A? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. E o último assunto desse vídeo é a respeito assim do Lucas Romero, e uma notícia interessante para a torcida do Cruzeiro, onde ele está indo, no caso agora para o meio do ano, para o seu último ano de contrato com a equipe do Independente, onde assim, ele chegou lá na temporada de 2019 e assinou o contrato por 4 temporadas. Então, 4 temporadas, né? 2020, 21, 22, 23. Então, no caso, em julho do ano que vem, ele já vai estar terminado, né, esse contrato do Lucas Romero com o Independente. E a partir de junho, no caso, a partir de janeiro, fevereiro, já vai poder assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe que tiver interesse no jogador. Então, é uma notícia muito boa aí para o Cruzeiro. Não sabemos se tem alguma cláusula, por exemplo, que pode ampliar esse contrato por mais um ano e tudo mais. Tem que ver essa questão, até porque o Lucas Romero vive uma fase bem interessante. Não ficaria surpreso se tivesse alguma notícia nos próximos meses em relação a uma renovação de contrato. Ele que já está aí com seus 28 anos de idade, jogador que tem vivido seu melhor momento pelo Independente nessa atual temporada e também no ano anterior.
nesse ano já conta com 19 jogos, 2 assistências, temporada passada 49 partidas, 2 gols marcados e 5 passes para gols. Então realmente o Lucas Romero vive um bom momento. Enfim, mesmo que esse contrato aí seja prorrogado até dezembro de 2023, eu acho que seria uma boa o Cruzeiro ficar de olho para tentar trazer o atleta, quem sabe ali no início no meio do ano de 2023, quando acabar o contrato, ou se no pior das hipóteses aí, em janeiro de 2024, o Cruzeiro aí numa situação financeira bem melhor, seria um baita contratação, na minha opinião, o Lucas Romero para o Cruzeiro, porque ele ainda atende esse teto aí do Cruzeiro de idade, do Ronaldo, jogador de 28 anos de idade, porque se fosse para pagar perto do que o Independente já cobrou aí pro Cruzeiro lá em 2020, por exemplo, 11 milhões, 13 milhões de reais, totalmente fora da realidade financeira do clube, mas em fim de contrato eu já acho que seria muito interessante mesmo. E agora entrando para esse último um ano, né, e a partir de janeiro, fevereiro ali de 2020 e 2023, o Cruzeiro já pode assinar um pré-contrato com o jogador. E você, o que acha do Lucas Romero? Aceitaria ele aqui de volta para o Cruzeiro? Acho que seria uma excelente, no caso, uma forma de ainda conquistar ainda mais a torcida do Cruzeiro por parte do Ronaldo e da diretoria. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. E o último assunto desse vídeo é a respeito da Arezzo, e será que a empresa do Alexandre Birman vai patrocinar o Cruzeiro? Que empresa que pode patrocinar a Raposa? Porque lembrando,